Bom, nós vamos começar nossa reunião, primeiramente fazendo a nossa prece, lembrando, muito bem lembrado, aqueles que estão com o celular ligado, que por favor desliguem, como um gesto de doação, né? Vamos doar, nesse momento nós vamos nos doar 1h30, doar a nossa intimidade, o nosso isolamento aí para a nossa reunião. Então, aqueles que estiverem, por favor, nós pedimos que desliguem. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, rogando a Deus que nos abençoe, a Jesus que esteja conosco nesta noite, intuindo-nos, orientando-nos, auxiliando-nos em nossa jornada. Que esta noite de estudos na Casa Espírita possa ser mais uma oportunidade de aprendizado e de revisão de nossos conhecimentos. E que tudo aquilo que aprendermos hoje não fique apenas em nossa memória, mas possa fazer parte dos nossos corações, a fim de que a gente possa levar para os nossos atos, as nossas obras no mundo. Que a espiritualidade abençoe os nossos amigos, os nossos familiares, que todos tenham o amparo do plano espiritual, que todos possam ser assistidos nesta noite em suas dificuldades. Que Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Na quarta-feira nós fazemos 2 momentos na nossa reunião. O primeiro momento em que nós estudamos a doutrina espírita e o segundo momento em que nós estudamos o Evangelho de Jesus. Então, esse primeiro momento eu conduzo o trabalho e no segundo momento o Carlos Alberto vai trazer para nós um pouco de Evangelho. Tá? Nós estamos vindo aí de uma caminhada de estudos, já um pouco sobre a doutrina, e agora nós estamos estudando a codificação espírita, o módulo, o tópico codificação espírita. Na semana passada, nós estudamos a respeito dos fenômenos que antecederam a doutrina espírita. E aí a gente vai lembrar das mesas girantes, as pancadas, né? Teve gente que não dormiu, não foi? Chegou em casa e ficou escutando pancada? Claro que não, né? Então, nós estudamos um pouco sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o codificador Allan Kardec. Então, nós vamos tentar fazer aí um pouco da história dele. Ainda estamos num patamar aí bem histórico mesmo, para contar as obras, contar um pouco sobre sua vida. Às vezes você frequenta a casa, fala de Allan Kardec. Allan Kardec, para quem não está no meio espírita, ele é um desconhecido, né? Para nós, do espiritismo, é um grande codificador, é um espírito que trouxe um trabalho muito maravilhoso, cumpriu uma missão muito maravilhosa na Terra. Mas para a grande maioria aí que está fora da doutrina, é um ilustre desconhecido. E nós temos que conhecê-lo, para perceber que a história dele é uma história que pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a de qualquer um de nós. Porque às vezes nós estamos esperando em nós grandes mudanças. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa esperando que uma transformação ocorra. E as pessoas que realmente transformam, elas são pessoas simples, pessoas que vêm de vidas muito comuns, muito parecidas com as nossas. Allan Kardec, ele nasceu em 1804. Nasceu na cidade de Lyon, na França, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ele não nasceu Allan Kardec. O pequeno Hippolyte Léon, ele era filho de Jean Baptista, e esse seu pai, e Jeanne, o seu pai era alguém, ele vinculado à magistratura, uma pessoa muito íntegra, e nesse ambiente aí, o Allan Kardec chegou, o nosso hoje Allan Kardec, mas naquele tempo ainda o Hippolyte, chegou ao mundo. O futuro codificador do espiritismo nasceu em um lar distinto, de virtudes, de honra e de probidade, de honestidade. Grande parte da sua família, grande parte da família do codificador, eram pessoas vinculadas ao direito, à advocacia,
a magistratura, eram juízes e eram professores, educadores. Bem cedo, o menino Hippolyte se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando inclinações para as ciências e para a filosofia. Num ambiente, então, bem íntegro, um ambiente de virtudes, de honestidade, chegou aí o menino que, desde logo, se revelou tendencioso, com gosto para o estudo das ciências e da filosofia. Os primeiros estudos de Allan Kardec ocorreram num instituto chamado Yverdon. Esse instituto, conforme conta o biógrafo de Kardec, neste instituto, ele teria realizado seus primeiros estudos, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para Yverdon, cidade suíça, né, faz parte de um dos cantões na Suíça, que é a mesma coisa de um dos estados, como se fosse um estado no Brasil. Ele foi mandado para essa cidade. E nessa cidade existia um instituto de educação que era muito conhecido na Europa. Todos falavam desse instituto de educação e do método que era utilizado neste instituto de educação. Não coincidentemente, o diretor do instituto, a pessoa que coordenava e que conduzia o instituto era João Henrique Pestalozzi. Pestalozzi também é um educador conhecido por todos e que inspirou e ensinou, não só inspirou, mas também ensinou a Kardec, que fez uso de toda a sua pedagogia, de seus ensinamentos, e os utilizou em propósitos muito santos, né, em propósitos muito positivos. Nesse instituto, grandes nomes, grandes pessoas do mundo material, né, grandes postos, grandes cargos aí, muitos reis, muitas pessoas de famílias nobres estudavam também nesse instituto, exatamente por essa evidência que o instituto tinha com relação à sua forma de educar, tá? Então era considerado um modelo, uma escola modelo na Europa. O menino Denisard Rivail, ao qual os destinos reservaria sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Rivail cativou a simpatia e admiração do velho professor, tornando-se depois eficiente colaborador. Ele se encanta pela pedagogia do professor, o mestre que o orientava, e ele passa a colaborar com os seus trabalhos. Ele passa não só a ser mais um que estava lá no processo, mas ele também passa a contribuir como colaborador aí no Instituto. Os exemplos de amor ao próximo fornecido por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. E aí talvez valesse a pena a gente pensar. Imaginem uma pedagogia em que o amor seja o fundamento, um fundamento para o ensinamento. O amor à frente de tudo. E essa era a pedagogia de Pestalozzi. Muito bem. O professor Rivail. Ele, como professor, e já seguindo esse trajeto aí que ele já vinha anteriormente, após o instituto, ele se torna professor e ele tem uma vida profissional, ele tem uma vida acadêmica consolidada dentro dos padrões ali da França. Ele tem o seu reconhecimento profissional. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, porque aqui todo mundo já sabe dessa história, estamos apenas recordando, né, relembrando um pouco da história do codificador. Chegando à capital da França, Denisard Rivail logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs
e para preparar o seu primeiro livro didático. Em dezembro de 1823, então, nasceu em 1804, com apenas 18 anos, ele lança o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Ele usa o método de Pestalozzi e faz modificações nele, faz adaptações, faz melhorias e lança esse curso prático e teórico de aritmética. Essa obra dele era recomendada aos instrutores e às mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivai Kardec. Então, ele cria esse método, a gente tem que lembrar ali de um contexto histórico que nós vimos lá no inicinho, de uma Europa ainda num século ainda de muitas restrições, não tinha tecnologia, ninguém ia poder escutar ninguém, né? Hoje não teríamos esse tempo real para ver as coisas, para sabermos de tudo. E a informação circulava de uma forma muito trancada e truncada. E era necessário que os métodos também acompanhassem de alguma forma esse estilo. O que o nosso professor aqui, nós estamos falando do professor ainda que não virou codificador, o que ele fez a partir de uma escola, e isso é muito importante, para nos ensinar que ninguém faz nada sozinho. Vocês vejam que o Andorinha não faz verão. Ele veio para codificar, era a missão dele. Se ele não fizesse a missão dele, ia vir outro. Isso aí a gente não precisa ficar preocupado, não, porque a espiritualidade, quando ela tem os seus propósitos, ela usa os seus missionários. Se eles não cumprirem, outros virão fazê-lo. E a gente sabe disso. Mas ele não vem sozinho. Ele nasce num berço que dá a ele uma estrutura. Ele vai se formalizar e se formar num instituto que adotava métodos, que eram métodos diferenciados para a época. Então, ele é todo preparado anteriormente para que ele pudesse se tornar depois o professor que ele foi e mais tarde o codificador. Mas aqui, só para a gente lembrar, com 18 anos ele lança esse livro, que foi um livro muito elogiado para a época. Aquela época em que grande parte das pessoas eram educadas, pelo menos as letras e os números básicos eram recebidos dentro das casas, das residências, né? Não tínhamos tantas escolas como hoje temos disponíveis aí. Então, esse jovem de 18 anos, ele faz esse livro, que foi um livro muito elogiado à época, né, para a sociedade, foi considerado um livro bastante interessante para o propósito que ele se dispôs. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês. E aí, vou ler os nomes dos livros. Quem sabe vocês não querem ler também? E querem comprar os livros, não sei onde vocês vão adquiri-lo, mas vamos lá. Curso completo, teórico e prático de aritmética. Foi escrito em 1845. Plano proposto para a melhoria da educação pública. Esse aqui talvez os nossos políticos precisassem ler. 1828, Allan Kardec já trouxe um plano para a melhoria da educação pública. Gramática francesa clássica, em 1831. E ele também escreveu um livro chamado Qual o Sistema de Estudos mais em Harmonia com as Necessidades da Época? Isso foi em 1831 também. Memória sobre a Instrução Pública, 1831. Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, 1846. Soluções dos Exercícios e Problemas do Tratado Completo de Aritmética, 1847. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, 1847. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848. Ditados Normais dos Exames, 1849. Ditados da Primeira e da Segunda Idade, 1850. Gramática Normal dos Exames, 1849. Curso de Cálculo Mental, 1845.
Programa dos cursos usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, 1849. Então, ele escreveu só esses livrozinhos aí básicos, né? Quando ainda professor, e um professor muito jovem, muito jovem. Muito bem, ele adotava uma pedagogia pestalozziana que, com fundamentos no amor, como a gente já viu, mas que também valorizava muito a intuição. Então, só para a gente lembrar, né, esse ensino intuitivo. Rivai utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que anunciam a intuição intelectual. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, operando sobre todas as faculdades da criança. E hoje a gente vê quantas escolas que Paulo Freire, quantas escolas por aí que desenvolvem métodos que muitas vezes falham por serem excessivamente avançados e não termos pessoas adequadas para aplicá-los. Porque nós não podemos esquecer que muitas vezes, em muitos casos, não é o método que não funciona. São aqueles que vão aplicar que muitas vezes não estão preparados. A metodologia. Então, vejam que ele já trabalhava com essa ideia dessa intuição, de explorar a intuição dos seus educandos, no sentido de fazer com que eles percebessem melhor o mundo, fazer com que eles entrassem em sintonia através dos sentidos, e, da mesma forma, se apropriassem do conhecimento, evitando ali aquela decoreba que, infelizmente, foi parte da nossa educação durante muito tempo e até hoje é. Essa memória, decoramos, e quando às vezes precisamos que uma dessas pessoas que conhecem e decoraram tão bem se pronuncie a respeito de coisas tão simples, elas têm dificuldades, porque não foram no sentimento, não foram educadas para o sentimento, não foram educadas, às vezes, em muitos casos, para perceber o contato com o outro, mas utilizaram-se de conhecimentos livrescos, palavras em excesso, coisas decoradas demais. Isso não é negativo, não. Não é nenhuma crítica negativa, muito pelo contrário, mas é para a gente pensar também que, às vezes, nós que estamos aí na educação, a gente muitas vezes precisa olhar para o nosso aluno com um olhar menos padronizado. Às vezes a gente quer que uma escola, e nós somos como espíritas ainda, muito mais, porque o espiritismo nos convida a pensar o que nós estamos fazendo na sociedade, qual que é o meu papel. Não é ficar por aí editando e recitando frases espíritas, não. Mas cada um de nós, dentro da nossa proposta profissional, da nossa proposta familiar, como que a gente tem aplicado o espiritismo? Os professores estão aí tentando padronizar as crianças, sabendo que cada espírito ali tem uma individualidade, uma particularidade. Que é mais fácil padronizar, não é assim? Infelizmente, nossas escolas, às vezes, agem assim. E aquilo que não enquadra, exclui. É mais fácil excluir do que educar. Então, essa educação aqui do professor, esse método intuitivo, é um convite a pensar, a pensarmos, não só os professores, mas os pais também. Intuitivamente, com amor. Quem sabe a gente não tem respostas mais positivas dos nossos espíritos que estão conosco, né? Que esses espíritozinhos que vêm para poder nos ensinar tanto. Então, talvez seja um momento aí bastante interessante. O exercício das funções diretivas e educativas. Então, além de educar, além de ser um professor, um escritor, um estudioso aí das ciências, ele também dirigiu institutos. Quando ele foi para a França, ele fundou a instituição Rivail. O jovem professor aí exerceu funções de direção e
educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava de amigos. A minha mãe é bem mais nova do que o Revival, né? Ela conta que na época dela existia uma coisa chamada palmatória. Umas varinhas que as professoras utilizavam quando os alunos fizessem qualquer coisa que elas considerassem como desrespeito ou inapropriado. Agora imaginem lá, em 1826, um educador que traz os seus educandos para o plano da amizade, da fraternidade, da intuição, com o objetivo único de aprimorar as suas inteligências. Em todos os seus empreendimentos, Revival pôde contar com o apoio e a dedicação da sua esposa, Amélie Gabriele, com quem se casou em 1832. Antes mesmo que o espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia o Revival firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores. A sua reputação de distinto mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Então, o codificador, ele não se torna alguém em evidência utilizando aí a codificação. Não, ele já vinha de um caminho, de um percurso bastante promissor. E talvez seja aí que a gente tenha também que dar a ele ainda maior valor, porque às vezes nós aqui, bem muito tempo depois, já conhecendo a doutrina, já estudiosos da doutrina, já tendo toda a certeza da imortalidade da alma, tendo toda a certeza da lei de causa e efeito, muitas vezes nós não largamos as nossas conquistas materiais, que são muitas vezes muito menores do que essas que ele auferiu aí ao longo da sua existência. Nós nos apegamos a cargos, nós nos apegamos a pequenas publicações, não é assim? A medíocres conquistas no mundo material e sequer nos colocamos aí à disposição para um trabalho que não seja um trabalho que preveja aí uma evidência. Então vejam que alguém que já estava com o nome consolidado, que já tinha já era detentor de muitas publicações, então já tinha o respeito de toda a comunidade europeia e francesa, esse aquele que abriu mão também de uma vida para se dedicar à codificação. O terceiro ponto, a missão de Allan Kardec. Os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Vocês lembram que semana passada nós falamos, né, dos fenômenos, as mesas girantes e as pancadas. No século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa. Quem é que não gosta de um escândalo, de uma confusão, de alguma coisa sobrenatural? Com certeza chega toda a mídia, toda a curiosidade. Quando passa, e aí vem a essência, muitas vezes a gente não vê nenhuma divulgação. Porque aqui ninguém assiste nada, nenhum jornal contando as obras aí de tantas pessoas que fazem aí no anonimato um trabalho fantástico em prol da humanidade. Essas obras não viram, não dão notícia, não levantam o Ibope, não é assim? Mas, por outro lado, às vezes, tudo que inicia precisa chamar atenção. Nós vimos semana passada, né, os fenômenos, como é que chegaram, pancadas, assustando, chocando, sendo espetáculo. Nós somos muito do espetáculo. Vamos lá, vamos para a casa espírita para ver se as mesas vão se levantar, não é assim? Vamos ver se as cadeiras vão girar, ou ver se eu encontro, alguém manda uma mensagem para mim. Então, nós, às vezes, ainda somos movidos pelos espetáculos. E isso não é ruim, não. Porque muitas vezes a gente vai na casa espírita tentando uma mensagem, uma comunicação,
Eu vou lá porque eu vou receber uma mensagem, eu vou lá porque eu quero ver alguma coisa acontecer. E realmente não percebe que o que acontece mesmo acontece no nosso coração, é o que nos sensibiliza a pensar sobre a nossa existência, sobre o nosso papel no planeta, sobre o que estamos nos propondo a fazer, o que nos propomos a fazer e o que efetivamente fazemos. Então, de alguma forma, esse fenômeno aí, ele chama e ele tem um efeito positivo, porque aqueles que vão ficar, aqueles que vão compreender a doutrina, eles permanecem. Então, ele é assim como toda a imprensa, toda a sociedade se mobilizou lá no século XIX com os fenômenos das mesas e os fenômenos das pancadas, por óbvio, o professor iria ficar sabendo, né? O professor Rivaio, ele era um estudioso do magnetismo. E ele se expressa a respeito desses novos fatos. Em 1854, pela primeira vez, ele ouviu falar das mesas girantes. E ele fala assim, que ele ficou sabendo porque ele encontrou um magnetizador chamado Fortier, a quem ele conhecia de muito tempo. E aí ele diz, esse magnetizador diz para Kardec o seguinte: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Então, o magnetizador falou para ele, tem umas mesas lá que vão magnetizando, elas estão girando, elas estão aprontando ali. Né? Algum tempo depois, Allan Kardec conta isso, está publicado no Obras Póstumas, tá? Está publicado também no livro chamado Allan Kardec e Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Van Tuyl, Cartas e Crônicas de Francisco Cândido Xavier, que veio pela intuição do espírito do irmão X. Tá? Quem quiser depois pode consultar. Então, ele vai dizer que algum tempo depois ele encontrou com o Fortier, que disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que ela fale. Olha que coisa maravilhosa, né? As mesas não vão só mover, mas elas também vão falar. Interrogada, o magnetizador está falando para o codificador, para Allan Kardec, que a mesa interrogada. Isso agora, aí ele replica, né? É outra questão. Allan Kardec escuta isso. Olha, o magnetizador fala com ele, olha, se a gente perguntar para a mesa vai responder. Aí ele fala, peraí, então isso aí é outra história. Tem outra situação aí. Ele era um estudioso. Ele era alguém que escutava, mas que queria compreender. Num primeiro momento, ele entende os movimentos e fica com aquilo. Mas quando começa a ser divulgado ali aquelas comunicações, mesmo que precárias, que a gente viu que eram precárias, mas aquela informação de que comunicação era possível, aí ele diz o seguinte, olha, então isso é outra coisa. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Ele disse lá para o magnetizador, olha, eu preciso de provas que exista realmente, que exista um cérebro, que exista aí nervos, porque senão o que você está me contando é historinha. Aqui no Brasil a gente fala para boi dormir, não é assim? Lá era para dormir em pé. Era lógico esse raciocínio. Allan Kardec conhecia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, afigurava-se absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Achava-se na posição dos incrédulos atuais. Isso é uma fala dele. Ele fala, olha, eu era um incrédulo, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Ele declara isso no livro dele,
que ele era uma pessoa que não acreditava porque não compreendia. E às vezes a gente é assim, né? A gente adota posturas de resistência porque não compreende. Ah, não entendi, então não quero entender, tem raiva de quem entende, e aí é melhor ficar. Só que a gente precisa também entender que as questões de Deus, as questões com a espiritualidade, elas são melhor percebidas pelo sentimento. Porque às vezes a gente fica querendo racionalizar demais e nós não temos ainda um uso ou uma condição que nos permita essa racionalização. Então, muitas vezes o convite é, vamos asserenar e vamos procurar sentir mais do que ficar aí tentando fórmulas objetivas para descrever o que ainda me faltam faculdades para isso. Allan Kardec conta que no ano seguinte, no começo do ano de 1855, ele se encontrou com o senhor Charlotte, amigo de 25 anos, que falou para ele sobre os fenômenos acerca de os fenômenos, né? Ficaram mais de uma hora conversando e ele contando os fenômenos acerca aí desses fenômenos que estavam acontecendo, das mesas e tudo mais. Passado algum tempo, no mês de maio de 1851, Allan Kardec foi à casa de uma sonâmbula, senhora Roger, em companhia do magnetizador lá, o Fortier. Lá ele encontrou um casal que daqueles fenômenos falaram para ele com muita crença, mas também de uma forma muito divertida. Allan Kardec vai dizer que foi aí que antes disso ele foi convidado para participar das reuniões das mesas, né, das comunicações, lá das mesas que comunicavam. Então ele foi convidado. E aí, pela primeira vez, ele presenciou o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Ele assistiu a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. E aí a gente vai lembrar lá daquela escrita, letra por letra, pancada por pancada. Então, uma forma muito imperfeita, e Allan Kardec ficou ali participando dessas reuniões, observando essas opiniões, essas reuniões, né? Porque antes de emitir qualquer tipo de juízo de valor, nós precisamos primeiro conhecer. Infelizmente, às vezes, a nossa inferioridade, a nossa fragilidade nos faz julgar antes mesmo de conhecer. E aí nós criamos resistência. Ele, um homem da ciência, um homem da educação, alguém que não poderia se expor para nada que fosse ridicularizá-lo. O que ele faz? Ele não emite nenhuma crítica no primeiro momento. Ele tenta entender o que estava acontecendo. Ele queria saber de onde que vinha aquela inteligência das mesas, de onde que vinha aquela situação, se aquilo era só magnetismo puro, se era invenção, o que era aquilo. E como um homem da ciência, ele fica ali a observar. Allan Kardec, que viu que havia ali de fato alguma coisa que acontecia, que tinha uma causa para aquelas coisas. Ele observou e percebeu que existia uma causa, que alguma coisa motivava aqueles acontecimentos. Ele viu naquelas aparentes futilidades algo que poderia ser sério, como a revelação de uma nova lei. Desde então, passou a estudar a fundo o fenômeno. Em uma das reuniões, Allan Kardec conheceu a família Baldin, que o convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa. Os médiuns eram duas senhoritas que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta chamada carrapeta e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E nessas reuniões, ele presenciou várias e contínuas comunicações. Muitas perguntas eram feitas e muitas respostas eram dadas. E ele ficou ali participando das reuniões e verificando e estudando aquilo ali. O caráter científico, ele observou, ele tentou compreender aquilo ali. Os primeiros estudos sérios do espiritismo, nessas sessões na casa lá do senhor Baldin, da família Baldin, começou Allan Kardec os estudos sérios do espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observação. Então, gente, não tenham medo. Se estiverem na casa espírita por curiosidade,
Sejam bem-vindos do mesmo jeito, não tem nenhum problema. É natural que a gente vá conhecer e que num primeiro momento a gente queira observar, mas o que acontece ali? Eu quero ver o que acontece ali, o que eles fazem ali. É assim que o codificador se posicionou diante dos primeiros fenômenos que ele assistiu. Ele quis saber o que estava acontecendo. Ele quis saber se aqueles acontecimentos, qual era a causa daqueles acontecimentos. Ele quis saber o porquê. E antes de dizer se iria ou não continuar. Muito bem. Percebendo a grandiosidade, o que estava por descobrir, Allan Kardec decide ser positivista e não idealista, para não se deixar iludir. Quando a gente fala em fé raciocinada, a gente está falando isso. Vamos nos entregar em fé, vamos nos entregar para a espiritualidade, da certeza que a gente sabe que Deus está aí, que Ele nos assiste em qualquer circunstância. Mas vamos também raciocinar. É preciso que as coisas fechem, que as coisas tenham minimamente alguma conexão para nós. E a nossa intimidade precisa nos dizer, olha, isso é bom ou isso não é bom. Nós precisamos aprender a nos conhecer exatamente para que a gente não caia em circunstâncias que não são apropriadas para nós. E é isso que o codificador fez. Ele observou, ele procurou ser racional. O positivismo é aquela ciência do racionalismo, de olhar para as coisas para evitar que uma ilusão, que uma hipnose ou um engodo pudesse levá-lo a falar e reproduzir coisas que depois ele fosse se arrepender. Uma das primeiras percepções de Allan Kardec foi a de que os espíritos, nada mais sendo do que almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que estavam alcançando, que estava alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal, que é alguma coisa que às vezes a gente tem dificuldade para aceitar. Mas espírito aqui encarnado é muito semelhante aos espíritos que estão desencarnados. O planeta não é um planeta de prova e expiação, então não temos nem só anjos e nem só demônios, em torno de nós. Temos espíritos muitas vezes que são ignorantes como nós, e que também se equivocam. São crianças brincalhões, outros nem tanto, com interesses talvez mais escusos. E é isso que o codificador percebe num primeiro momento. Olha, esses espíritos que se comunicam, eles não são detentores de nenhum saber extraordinário. Em muitos casos, eles são espíritos que conhecem tanto ou menos do que nós aqui que estamos encarnados. O primeiro ponto a ser destacado por Allan Kardec é que a comunicação com os espíritos provou a existência de um mundo invisível de seres falíveis. Então, o mundo invisível existe, o mundo de espíritos existe, mas eles são tão falhos quanto nós. Eles são tão necessitados ainda de conhecer e de aprender. Assim como temos também espíritos de ponta encarnados. Espíritos que conhecem muito, temos os espíritos também que estão desencarnados, que são espíritos nobres, que já atingiram uma evolução espiritual muito grande, o que lhes dá a condição de orientar grandes grupos e trazer coisas que realmente edifiquem. Mas ele percebe isso é o primeiro ponto da percepção dele. O segundo ponto que ele destaca é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, do mundo espiritual, os costumes desses espíritos, se assim podemos exprimir. Então, essa foi uma fala dele lá no Obras Póstumas, em que ele fala, olha, com essas comunicações, a gente podia perceber um pouco o que eles eram, como que eles viviam, qual eram os enlaces, os entrelaçamentos desses espíritos. Notícias e desempenho da missão. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivail dirige-se ao espírito de verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina. Allan Kardec,
ao começar a fazer esses estudos, ele começa a tratar esse assunto, essa matéria com muita seriedade, e ele começa a ouvir de alguns espíritos que ele seria um missionário na expressão que ele grafa lá, um missionário chefe da nova doutrina. E ele tem uma primeira oportunidade quando a Aline C, ela consegue aí um intercâmbio com o Espírito de Verdade. E aí ele pergunta, Allan Kardec pergunta ao Espírito: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. E o Espírito de Verdade confirma para ele o seguinte: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituirá. Porquanto os desígnios de Deus não se sustentam na cabeça de um homem. Nunca, pois fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres perder-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, o Espírito de Verdade foi bastante sincero com ele. Olha, você tem uma missão, sim, mas você vai ter que cumprir com bastante discrição, bastante simplicidade, como um discípulo mesmo, sem nenhum tipo de estardalhaço, porque você pode falhar. E se você falhar, outro vai vir para fazer, Exatamente, porque a doutrina ela não se faz por uma pessoa. E aí, para chamar a nossa atenção, a gente não frequenta a doutrina em razão de uma pessoa. Eu vou lá porque eu quero tomar paz com fulano. Eu vou lá para ouvir o cicrano. O cicrano pode desencarnar amanhã, e aí como é que eu fico? Eu vou pela doutrina. Não vou por pessoas. E o Espírito de Verdade deixa isso muito claro para o codificador. A doutrina virá por você. A proposta inicial é essa, mas se você falhar, vai vir outro. Porque os propósitos de Deus, eles não estão circunscritos aí em um sujeito, em um ser humano. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Isso é a fala dele para o Espírito de Verdade. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. É o que ele pede. A nossa assistência não te faltará, o Espírito de Verdade responde a ele, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Emmanuel fala isso muito bem também em várias mensagens dele, né? E Paulo fala também, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. O meu livre-arbítrio me permite fazer o que eu quiser. Mas a minha responsabilidade pelos meus atos, ela me obriga a selecionar o que eu desejo fazer. Ele pergunta que causas poderiam determinar o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? O Espírito de Verdade responde não. Mas a missão dos reformadores é cheia de perigos. Previno-te de que é rude a tua, portanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O que o Espírito de Verdade fala para ele é exatamente, às vezes, o que a gente precisa entender para nós. Porque ele está falando para ele o que talvez a gente pudesse trazer para o nosso ambiente. A reforma, a reconstrução, o iniciar alguma coisa não é fácil para ninguém. E os desafios vão vir e as lutas são muito maiores. Então, às vezes, quando a gente faz aquele propósito, olha, eu vou me dedicar uma vez por semana à casa espírita, a algo que possa me dar um apoio espiritual, sempre vão surgir dificuldades, críticas, ciúmes, trânsito que agarra e ninguém chega em lugar nenhum, é assim? Chuva que chove demais e enche tudo, só não enche os nossos reservatórios, várias situações, as lutas são muitas, o Espírito de Verdade já disse isso para ele. Quando você se propõe a tarefa, os desafios são muito grandes. E aí eles conversam
por muito tempo. Ao final, Allan Kardec lembra muito o que Maria fez diante do anjo. Ele se põe como servo, como instrumento dos espíritos para que pudesse vir essa doutrina através dele. 10 anos depois, ele registra isso que ele viveu, aquela época. Então, ele demorou 10 anos para contar essa história. O nome Allan Kardec, todo mundo também já sabe, ele não queria usar o nome do professor, ele se inspira em uma existência anterior, ele usa um nome druida, ele usa um nome de sacerdotes, um nome que teria sido dele, de uma reencarnação anterior. Os druidas eram sacerdotes gauleses. Ele já estava em comunicação com a espiritualidade, ele era um missionário, e ele já começou a ter essas informações. Então, ele escolhe esse nome exatamente para que não misturasse com o nome dele. Ele já era um homem famoso e não queria que isso ocorresse. Porque se a doutrina não desse certo, ninguém ia conhecer. E hoje a gente sabe que ele é mais conhecido como Allan Kardec do que como o Rivail lá. E aí, durante esse percurso que ele esteve no planeta, ele desencarna em 31 de março de 69, ele deixou muitas obras. Nós vamos falar um dia aqui só das obras mais importantes, mas ele deixa muitas obras importantes para nós. Ele atua como um verdadeiro missionário. Ele cumpre os propósitos que a espiritualidade esperava dele. Ele se prontificou para a missão, ele foi advertido das dificuldades que enfrentaria, e ele se posiciona numa condição de resignação, de apóstolo, para que ele pudesse servir aí para trazer para nós a doutrina dos espíritos. Semana que vem, ele desencarna, para quem não sabe, ele desencarna de problemas do coração, mas semana que vem a gente volta para falar mais ainda da codificação espírita. Agora eu tenho que passar a palavra para o Carlos Alberto. Problemas. Aqui ele desencarnou em 31 de março de 1869. Não, 1800, se eu falei 900 é porque eu falei errado. 1869, quando ele estava preparando para fazer uma mudança. Ele tinha problemas cardíacos e ele precisava fazer repouso, mas ele estava em franca atuação. E ele acabou, por desgaste de excesso de trabalho, acabou enfraquecendo aí e desencarnando. 1804 para 1869, 65. Meninas estão bem de cabeça. Jesus nos abençoe e que a gente possa retornar na semana que vem.